Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui ao episódio número 1 do quadro Reflexões aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. Gente, eu pensei esse quadro aqui, primeiro, para ser em vídeo, ou seja, vocês podem agora tirar o celular do bolso, né, e clicar clicar no episódio e ativar o vídeo, que vocês vão poder ver meu rostinho aqui pela primeira vez. Se você ainda não me segue no Instagram nem no TikTok, é essa oportunidade de ver meu rosto pela primeira vez. É assim que eu sou. Lógico que nem toda vez eu gravo dessa forma bonitona aqui. Quando eu faço podcast, eu faço ali na minha mesa, sentadão de boa, de frente pro computador. E eu falo bem pertinho no microfone assim, ó, pra ficar com essa voz de radialista. Mas hoje a ideia é deixar uma coisa um pouco mais solta, um pouco mais leve. E eu tenho pensado muito sobre fazer mais conteúdo aqui pro podcast. Só que os meus episódios têm em média 45 minutos a 1 hora, né? Às vezes até passa. E criar o roteiro, criar toda a pauta para um episódio me dá trabalho. Eu levo em média 3 a 4 dias para escrever, reescrever, revisar o material todo e aí colocar no ar. Então me é custoso. Eu adoraria até fazer 2 episódios por semana de 1 hora, 45 minutos, mas não sei nem se vocês dariam conta de ouvir isso tudo. Eu sei que algumas pessoas dariam, mas não é todo mundo. E eu tenho que pensar bastante. Eu tenho trabalho, eu tenho consultoria, né? Minha consultoria de relacionamento funciona aqui todo dia. Tenho os meus clientes e tenho fazer os vídeos também de TikTok e Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram nem no TikTok, é só clicar no link da descrição desse episódio aqui, desse vídeo. E o formato vai ser o seguinte: além de ser em vídeo, eu vou fazer sem roteiro, tá? Vai ser mais livre, só que eu não vou abrir mão das minhas notinhas que estão nesse caderninho aqui. Como é que funciona a minha consultoria online, por exemplo? Quando eu vou atender um cliente, né, consultoria pessoal ou de relacionamentos, eu faço uma agenda online, ali a gente se fala por 1 hora, como se fosse uma terapia. Eu faço várias anotações. Depois que a pessoa apresentou tudo que ela queria me falar, aí eu passo as minhas impressões. Eu faço sempre notinhas assim. E porque no podcast, para os episódios longos, eu tenho um roteiro com vários tópicos que eu vou seguindo. Só que aqui eu quero que seja mais solto e quero que seja mais curto também. Mas só para evitar de eu devagar demais e de eu me perder, né, eu trouxe aqui as minhas notinhas. Então é assim que vai funcionar, tá bom? Um pouquinho mais descontraído. Então vamos lá. O quadro Reflexões, ele vai trazer um aprofundamento das frases que eu posto toda segunda-feira de manhã lá no Instagram. São frases que eu chamo de reflexão da semana. E nessa frase eu trago frases que motivem ou que angustiem vocês. Mas por angústia, entendam que são angústias não para sofrimento, mas para reflexão profunda e que causem um desconforto o suficiente que você se balance e fala assim: cara, preciso realmente pensar sobre isso na minha vida, entender se eu estou indo no caminho certo. Então são frases provocativas de forma angustiada, mas não de forma deprê, pelo amor de Deus. E a frase que eu quero começar hoje é essa do título que vocês já viram. Quando você expande o seu apego, o desapego acontece. E o que eu acho legal dessas frases, que elas são tão provocativas, que muita gente me manda DM lá no Instagram ou no TikTok pensando assim: Edu, não entendi a frase, como assim? Explica isso melhor. E essa aqui em particular gerou muita DM, muita mensagem no meu privado. Muita gente assim: porra, Edu, como assim? Quando você expande seu apego, o desapego acontece. Porque ela parece contraditória e paradoxal. Deveria ser: quando você expande seu apego, o desapego piora ou aprofunda ou fica mais forte, mas não, eu vou explicar. Então, quando você expande o seu apego, o que isso quer dizer? Quando você começa a se apegar por mais de uma coisa. Quando a gente fala de relacionamento, seja você num relacionamento ou num término de relacionamento, o que acontece? Quando você está muito apaixonado, muito fissurado por uma pessoa, todo o seu apego vai para ela. Então essa pessoa se torna, como eu notei aqui, a sua fonte de carinho e de validação, né? Ou seja, essa pessoa ela vai representar a sua validação total, até a sua autoestima e o seu senso de segurança. Então, sabe aquela história de enquanto eu não recebo uma mensagem da minha namorada ou do meu namorado, eu não relaxo. Se ele some, eu fico preocupado, eu penso o dia inteiro nessa pessoa, eu preciso que essa pessoa me valide todo o santo dia, o tempo inteiro. Que é uma carência já um pouco mais profunda, né? Um pouco mais intensa. Então, quando isso acontece, não é muito bom. Você entra na paixão obsessiva, na paixão ruim. Então, se o seu apego, ou seja, se a sua dependência emocional
se torna negativo, ou seja, você depende dessa pessoa para poder se regular e conseguir ter emoções boas, ou seja, sem o bom dia, sem o abraço, sem uma transa com meu namorado ou com a minha namorada, ou com meu marido, ou a minha esposa, o meu ficante, a minha ficante, eu não consigo me regular, eu não consigo ficar bem comigo mesmo, comigo mesma, a gente tem um problema. Então o que você tem que fazer? Expandir o seu apego. Então se apegue a mais coisas. Você pode se apegar a atividades, você pode se apegar aos seus hobbies, aos seus animais de estimação, ao seu trabalho, aos seus amigos, à sua família, ao seu bairro, à sua cidade, né? Vai andar de bicicleta, vai fazer uma academia, vai fazer um curso de línguas, enfim. Eu sempre digo para as pessoas, expanda o seu foco. Né? Expanda o seu apego. Então se apegue pelas suas ideias, se apegue às coisas que te fazem feliz, como por exemplo um projeto, o seu TCC. Pô, Edu, quero abrir um podcast. Massa, abre um podcast, né? Começa um podcast. Quero fazer um curso de cinema. Ótimo. Quero aprender a fazer drinks. Maravilha. Quero aprender a ler livros de romance, eu estou sempre em livros técnicos. Quero aprender a apreciar também Gabriel Garcia Marques, né? Grandes autores. Faça. Então quando você começa a se apegar com fontes de validação para além do seu parceiro ou parceira amorosa, né, amoroso, a sua vida fica mais fácil. E aí o desapego acontece. Como assim? Você passa a prestar atenção em mais coisas ao mesmo tempo. Né? Então, por exemplo, no caso de um relacionamento, é importante a gente lembrar, como eu anotei aqui, que existem 3 pessoas, como eu sempre falo. Tem o eu, tem você e tem o nós. Quando a gente consegue preservar essas 3 pessoas, que é a Santa Trindade, eu, você e nós, o desapego acontece, porque as individualidades são preservadas. O que eu quero dizer com isso? Você é você mesmo, você tem a sua vida, você tem sua academia, os seus amigos, a sua namorada ou namorado, esposa, esposo, tem também a vida deles, mas juntos vocês são outra entidade. Isso é muito legal. Então eu, quando estou num relacionamento, eu gosto muito de, cara... O sábado é pra mim, ou de repente o domingo de manhã, mas eu vou passar o sábado com a minha namorada, ou o domingo com ela e o sábado eu fico na boa. Ou de repente, esse final de semana eu quero passar sexta, sábado e domingo com ela, e na semana que vem eu vou passar só a sexta ou só o domingo, e o sábado é pra mim ou pros meus amigos. Então é importante essa preservação da individualidade. Assim a gente consegue ter várias fontes de carinho e validação. E o que é importante isso? Por que é importante você expandir o seu apego? Porque eu vejo muita gente, principalmente meus clientes que vêm quando eles estão muito devastados, ou por um relacionamento que está ruim, ou não está muito equilibrado, ou por um término, eles acabam se anulando para viver esse grande amor. E nem sempre é um grande amor. Às vezes é um grande amor sim, mas às vezes é uma paixão obsessiva, é só uma limerência. Tem até um episódio aqui do meu podcast que fala sobre limerência, é só procurar aí. Eu não lembro agora de cabeça do número, me perdoem. Mas a gente acaba se anulando para viver a vida do outro. Então a gente entra até num estado de vigília, né? Você fica vigiando a pessoa, ele tá com mais um seguidor, ou ela tá com mais um seguidor no Instagram, quem que é essa menina, quem que é esse menino, né? Comentário na foto dela, nossa, quem que é essa pessoa, e poxa, ele falou que tinha aula de inglês até as 9h30 da noite, já são 10h15, ele não mandou nenhuma mensagem dizendo a aula foi boa, meu Deus, o que tá acontecendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E você fica controlando a vida do outro o tempo inteiro, isso é muito chato. Né? Sem contar também a necessidade da validação constante, como eu falei agora há pouco. Então, e aí, cara, ao invés de você se ocupar com as suas coisas, você entra nesse estado de paranoia, de vigília, e você não relaxa. Aí você acaba anulando a sua pessoa, a sua individualidade, a sua personalidade para viver a vida do outro. Isso sufoca. E aí a gente começa a entrar nos relacionamentos que são sufocantes, são tóxicos, abusivos. Então assim, quando você expande seu apego, o desapego acontece. Então lembre-se, gente, de sempre abrir os seus horizontes e amar sim o seu parceiro ou parceira, mas também amar a si próprio, amar suas atividades, amar a sua individualidade e lembrar que dentro de um relacionamento são 3 pessoas, vocês, ele e você. Então, a partir do momento em que você consegue entender isso e ampliar o seu apego, o relacionamento fica mais leve, fica mais gostoso. Vocês conseguem sempre evoluir individualmente, mas também evoluir como casal, sempre trazendo novas ideias a partir dessas ideias individuais, dessas atividades individuais. Por exemplo, eu faço um curso de história aqui em Curitiba, no Solar do Rosário. Então, eu sempre tenho assunto novo, né? Ou
tô com um pet novo, adotei um cachorro, adotei um gato, ou, cara, comecei um curso novo, ou então você, cara, minha namorada começou agora a ler um livro bacana de um romance que quer compartilhar comigo essas histórias. Pô, tem assunto novo. Ou a gente tá maratonando uma série juntos, ela assiste na casa dela, eu assisto na minha casa, quando a gente se encontra, a gente assiste mais um episódio juntos e discute os que passaram. Pô, super legal. Isso faz com que o relacionamento tenha oxigenação, né? O relacionamento ele passa a ter sempre novidades. Aí vocês não caem na rotina, vocês não caem no tédio. Porque a partir do momento que um relacionamento cai no tédio, aí o sexo começa a diminuir, vocês têm cada vez menos assuntos, vocês ficam ali na presença um do outro sem ter muito o que falar. Então é importante que vocês tragam novidades. E como? Expandindo o apego e preservando a individualidade, trazendo novos assuntos para que a relação sempre tenha novidades e sempre tenha aquela sensação de comecinho. Porque no comecinho vocês não sabem nada um sobre o outro. Aí vem os flertes, vem os primeiros encontros. Depois que vocês já se conhecem, a novidade deixa de ter um pouquinho de sabor, né? Aliás, ou melhor, o relacionamento perde o sabor de novidade. Mas a partir do momento em que vocês conseguem preservar essa individualidade, cada um com as suas atividades, pronto. O desapego acontece, vocês expandem esse apego e o desapego realmente... O apego àquela pessoa, aquele apego ruim, ele se desfaz. E é isso, meu povo. Obrigado por ter escutado até aqui. E nos vemos no próximo Reflexões, episódio 2. Beijos!